Olá, o meu nome é Philipp Maier e esta é uma história da filosofia narrada em filme, sendo este vídeo o segundo de uma série de vídeos dedicados a Pitágoras de Samos e à tradição pitagórica. No sexto século a.C., paralelo ao nascente fenômeno pitagórico, a insatisfação de parte da sociedade grega defronte à religião pública centrada nas narrativas de Homero e Hesíodo abrira espaço para o florescimento de novas formas marginais de religiosidade. Eram os cultos de mistérios. Obedecendo ao mesmo padrão das verdades pitagóricas de cunho filosófico, os mistérios eram verdades sagradas cultivadas no interior de seitas religiosas restritas e reveladas somente a iniciados que deviam cumprir ritos e obrigações, tanto para ingressar na seita quanto acessar suas verdades. Dentre as obrigações do iniciado, era dever guardar os mistérios em silêncio. A propósito, o iniciado nos mistérios era chamado em grego de mistes, cuja raiz é miain, que significa justamente silenciar. De mistes também foi derivada a expressão místico. Pois bem, um dos mistérios que tiveram maior relevância para a história da filosofia foi o culto de Dioniso no seio da religião órfica. É controverso afirmar quanto que o orfismo teria influenciado o movimento pitagórico, ou até mesmo o contrário. Ion de Quíos, por exemplo, nos informa que Pitágoras teria atribuído certos escritos seus a Orfeu, ou que então teria feito circular poemas seus sob o pseudônimo de Orfeu. Mas tudo isso é nebuloso. Dadas as crenças semelhantes entre os dois fenômenos, em geral, se assume que a religião órfica teria de certa forma impactado o pitagorismo. Sendo um conjunto de rituais e cultos centrados na figura mítica de Orfeu, poeta e músico da Trácia, o orfismo teria influenciado o pitagorismo, sobretudo no que concerne à visão alternativa que ofereciam acerca da origem e papel do homem no cosmos. Sobre esse aspecto, segue, portanto, uma narrativa órfica do mito de Dioniso. Filho de Zeus e Perséfone, o deus Dioniso, quando ainda era criança, foi atraído, morto, despedaçado e devorado pelos titãs. Esses últimos eram antigos deuses que, após serem derrotados por Zeus na guerra pelo reinado do cosmos, foram expulsos do Olimpo e aprisionados no Tártaro, o submundo. Irado, Zeus então lançou raios fulminantes que, de uma só vez, dizimaram os titãs, fazendo-os em cinzas. Gradativamente, dos vapores exalados dessas cinzas, da fuligem sedimentada em matéria e do sangue titânico misturado à terra e ao fogo dos raios de Zeus, nasceu a humanidade. Diretamente das entranhas do Tártaro, a humanidade, agora detentora de uma alma imortal, presa a um corpo mortal. Dessa forma, a alma humana carrega então aspectos tanto da soberba titânica quanto da inocência de Dioniso. Já o seu corpo físico mortal é como um cárcere e túmulo da alma. Ele é uma mistura vulgar de matéria titânica com terra e fogo. Desde esse momento, cada homem então carrega uma culpa originária. A culpa de seu lado titânico, representado pelo corpo, sobrepor-se continuamente ao lado dionisíaco, representado por sua vez pela alma. A culpa originária pela morte de Dioniso. Segundo prescreve o mistério, cada homem deve então expiar essa culpa mediante rituais de purificação, dentre eles abster-se do consumo de carne, feijões e de vestir trajes de lã, além de cumprirem um longo período de sucessivas reencarnações na Terra. Tudo a fim de purificar a alma, libertá-la do corpo físico mortal, fazendo assim sobrepor o lado dionisíaco sobre o titânico, e finalmente permitir a ascensão da alma, agora resgatada à sua inocência dionisíaca, para comungar junto aos deuses no Olimpo. Como visto, os órficos então acreditavam que a alma é distinta do corpo e imortal. Já os corpos são como cárceres temporários, mediante os quais as almas migram em sucessivas reencarnações,
a fim de expiar as faltas. Toda uma doutrina que, com poucas distinções, também foi atribuída a Pitágoras sob o nome de metempsicose, ou transmigração da alma. A propósito, acerca da natureza da alma, alguns pitagóricos a concebiam como a poeira ou partículas que se agitam no ar, em uma ressonância com as doutrinas de Anaxímenes. Pois bem, sobre a transmigração da alma, Pitágoras sustentava então que quando um corpo de um homem morre, sua alma migra para o corpo de um animal que esteja nascendo naquele exato momento. A partir daí, a alma segue reencarnando nos corpos de todos os animais existentes, até finalmente reencarnar de novo no corpo de outro homem, completando assim um ciclo de 3.000 anos de reencarnações. Tudo a fim de purificar-se, livrar-se da roda de nascimentos, esse ciclo de reencarnações, e poder então ascender ao plano divino. A fim de ilustrar essa crença de Pitágoras, é Xenófanes quem nos conta que certa vez, quando Pitágoras passava ao lado de um cão que era espancado, o filósofo teria suplicado para que cessassem a violência, dado que ele havia reconhecido a voz da alma de um amigo seu no ladrido do animal. Ao crer na encarnação das almas nos animais, Pitágoras também sustentava que todos eles compõem uma mesma espécie, e por tudo isso também condenava o consumo de carne, certamente uma doutrina de influências órficas. Talvez associada também à tese da roda de nascimentos, também se atribuiu a Pitágoras uma doutrina que prega que todas as coisas e eventos que já ocorreram irão se repetir, de modo que tudo está destinado a um eterno ciclo de repetições. Para isso, foram exemplificadas a passagem das estações do ano, dos solstícios, dos equinócios, e de modo um tanto místico, também das vivências e experiências humanas, de modo que nada haveria de absolutamente novo. Tal doutrina ficou conhecida como a eterna recorrência das coisas, talvez uma antiga precursora da tese nietzschiana acerca do eterno retorno. Bem, as fontes sugerem que Pitágoras teria herdado conhecimentos científicos de Anaximandro e possivelmente de Tales de Mileto, além de ter viajado à Babilônia e ao Egito, duas culturas cujas observações astronômicas e certas técnicas de contagem e medição já eram aplicadas para fins utilitários. Por exemplo, a astronomia babilônica visava estabelecer relações entre fenômenos celestes e terrestres, principalmente para otimizar o plantio e a colheita no campo. Já a técnica de agrimensura no Egito Antigo, com o uso de cordas para demarcar propriedades de terra conforme as cheias do rio Nilo, fora a origem da geometria, depois levada ao conhecimento dos gregos por Tales e Pitágoras. De geo, que em grego significa terra, mais metrain, que significa medir, ou seja, geometria significa literalmente medição de terras. Por esses motivos, uma boa parte dos teoremas geométricos ditos pitagóricos, na verdade então, já eram conhecidos séculos antes. Inclusive, o famoso teorema tradicionalmente atribuído a Pitágoras, a saber, aquele que versa que num triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois lados, já era conhecido por egípcios e babilônios mais de 1 milênio antes, apesar de não terem demonstrado. Inclusive, o termo hipotenusa, do grego hipotainousa, significa justamente corda que se estende em oposição, ou seja, uma clara remanescência das técnicas de agrimensura do Egito Antigo. Unindo, então, conhecimento científico herdado com uma religiosidade de influências órficas, Pitágoras pôde desenvolver uma doutrina original que seria o grande paradigma da tradição. Se no orfismo o ritual simbólico sagrado era o meio pelo qual a alma podia se purificar e se elevar ao plano divino, Pitágoras assumirá a mesma situação moral do homem narrada pelos órficos, a saber, o homem decaído que deve expiar suas faltas a fim de livrar-se da roda de nascimentos e ascender ao plano divino, porém, utilizando como meio para isso, não mais agora o ritual religioso, não mais o ritual simbólico sagrado, e sim a contemplação das verdades matemáticas. Tais verdades,
associadas agora a certos preceitos práticos, tornam-se assim os mistérios pitagóricos, mediante os quais o iniciado no círculo de Pitágoras pôde então ascender junto aos deuses. Aliás, do termo contemplação, em grego teoria, foi derivado o termo teoria em português. Já as matemáticas compunham, na época de Pitágoras, um conjunto de disciplinas, como será visto mais adiante. Dessa maneira, tal modo de vida teórico-matemático levado pelos pitagóricos fora a primeira forma de vida filosófica elaborada na história, uma bios theoretikos, isso é, uma vida contemplativa. A vida filosófica, que, como já dito, é amante da sabedoria divina na medida em que contempla essa sabedoria. E aqui encerro mais este vídeo, agradeço a audiência. No próximo vídeo, então, estarei abordando a divisão ocorrida posteriormente entre os seguidores de Pitágoras em dois grupos rivais, cada um reclamando para si ser o verdadeiro descendente teórico do mestre Pitágoras. De um lado, os acousmatikoi, e de outro, os matematikoi. Pois bem, por hoje era isso. Obrigado.